Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área e dessa vez a gente vai trocar uma ideia aqui a respeito de um episódio ocorrido no fim de semana, onde um jornalista chamado Diego Vargas foi vítima de pressão, de grupos fascistas liderados aqui pelo comediante de extrema direita Danilo Gentili. Acho que todo mundo conhece esse cara e as suas posições anti-povo, anti-minorias, em especial os negros, que são as maiores vítimas desse cafajeste. A gente já abordou aqui o caráter sonso desse cara. Ele é chegado a querer calar vozes contrárias a ele, enquanto faz ali uma suposta defesa da liberdade de expressão, do direito de cada um poder ter liberdade no humor, que ele é um comediante muito fraco, por sinal. E aqui eu fiz esse vídeo aqui, e falo sobre o fato dele tentar processar 16 pessoas que o criticaram em uma página do Facebook, e a juíza Tânia Coruco de São Paulo não deu aso à sua pretensão, mas ele continua se utilizando do prestígio que idiotas dão a ele aí, Infelizmente ele tem um programa na segunda maior emissora do país para atacar aqueles que discordam dele, como um bom fascista gosta de fazer. E ele é um fascista, ele é um seguidor do astrólogo Olavo de Carvalho. Há quem diga que ele foi utilizado ali como uma ponta de lança até para popularizar a figura do astrólogo, mas ele se diz lá um aluno do seu curso de bobagens, que o astrólogo chama de filosofia. E aqui, já tocando diretamente no assunto, ele foi entrevistado aqui pelo jornalista Diego Vargas a respeito do filme que ele lançou no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, que era para ensinar crianças a serem os piores alunos da escola. Basicamente a ideia é usar do humor ali para fazer com que as crianças subvertessem a lógica ali do ensino educacional, que é muito rígido, é chato. Estudar é um negócio chato, vamos falar a verdade. As escolas são chatas, e aí a ideia dele lá era ensinar o protagonista a ser o pior aluno da escola, fazer as coisas que ele quer fazer, etc. Até aí, aliás, nada do que supostamente tem nesse filme aí que eu não vi e não vou assistir e não faço questão de assistir me choca ou faça eu querer censurar, como ele, inclusive, como um bom hipócrita e sem vergonha que tenta fazer com obras de artes aí, como o negócio do Queer Museu, a exposição do Man lá com o rapaz que fica despido e uma menina lá participou, tocando no pé do cara e disse que aquilo ali seria pedofilia, Tanto ele como os seus empregados, que tem aqueles humoristas menos votados, mais caídos, que trabalham com ele. Tem um lourinho, um pela-saco aqui que é do Rio de Janeiro, um tal de Léo Lins, que agora tem um canal na internet e ele se mete a falar de políticas, e é um outro elemento de extrema direita, E como outro sem vergonha hipócrita que ele não fala nada a respeito de temas polêmicos que o Danilo Gentili aborda no seu filme, E aí o jornalista Diego Vargas o confrontou a respeito disso aí, como fazendo seu trabalho de jornalista, É normal isso aí, qualquer figura polêmica, ou que suscita um tema ali que pode gerar um debate mais acalorado, o jornalista ele vai explorar isso aí, Ninguém fala nada quando publicam aí notícias tendenciosas a respeito de figuras de esquerda, como o Nicolás Maduro, Lula aqui no Brasil principalmente, o próprio Jean Willis às vezes ali pego numa entrevista ali e nego tenta confrontá-lo em determinados temas ali, normal. O jornalista está fazendo o trabalho dele, E aí o Danilo Gentili, como um canalha, uma péssima figura, um péssimo sujeito que inclusive dito pelo ex-CQC Ronald Rios. Esse tem a foto do Ronald aqui, ele desabafou no Twitter, indignado com o fato ocorrido com o jornalista Diego, que perdeu seu emprego, Embora ele não foi processado, ele teve a sua liberdade de expressão tolhida, pois ele cobrou o Danilo Gentili até pelas suas posições direitistas,
e ganhou uma passagem para o RH e está aí na praça desempregado, né? Já que o Danilo Gentili, um mau caráter de carteirinha, e isso aí você pode falar sem sombra de dúvidas, né? Um mau caráter que para mim você mover pessoas ali, fazer uma pressão, talvez até nos bastidores, não duvido que ele ligou para alguém ali, pois se ele fez isso aqui com o Ronald Rios, de ligar ali para falar, tira esse cara daqui, não dá uma chance para ele aqui não quero que ele me entreviste aqui nesse evento. O que me impede de crer que ele deu uma carteirada, ainda mais que a Folha é uma das promotoras desse filme, para que o jornalista que o criticou, que o confrontou ali, que, né, confrontou no campo das ideias ali, de explorar a entrevista, né, temas ali que pudessem render um debate interessante, acontecesse o mesmo. E aquele papo do senhor Danilo Gentili de que ele defende liberdade de expressão, que o humor não tem que ter amarras, que o politicamente correto, né, que esse vagabundo cansa de falar. Então, quem ainda tem ilusões a respeito desses fascistas, o período atual, após o golpe, onde eles se sentem mais à vontade para fazer o que eles bem entendem, está desmoronando todas essas ideias. É um sujeito ultra antidemocrático, um fascistoide de marca maior. Ele pediu a demissão do cara, o cara foi demitido. Não bastasse isso aí, ele moveu lá os milhares, milhões de seguidores loucos, direitistas dele para atacar o sujeito. O cara aí está sendo até ameaçado de morte, tentaram roubar a senha das redes sociais dele, como ele desabafa lá no próprio perfil pessoal dele aqui. Esse rapaz aqui, o jornalista Diego Vargas. E qual é o crime do Diego Vargas, segundo esses doentes mentais aí? O fato do Diego Vargas, na sua vida privada, né, fora do seu âmbito profissional, até porque a Folha é um jornal direitista e anti-PT, isso aí qualquer idiota sabe disso, ele é um cara de esquerda. Ele foi contra o golpe, ele apoia o Lula 2018, parece que foi em manifestações, inclusive, né? E aí, esses elementos de extrema direita estão usando isso contra o jornalista Diego Vargas, que é esse cara aqui, para atacá-lo, para dizer que ele teria sido um sujeito parcial, um cara ali que foi com a intenção de detonar a entrevista do Danilo Gentili. E mesmo se fosse, o Danilo Gentili como profissional, ele tem que saber lidar com as críticas, ele tem que saber lidar com alguém ali que está querendo pôr ele numa corrida de ganso. Brizola não lidava com isso, sendo um governador do Rio de Janeiro, e uma jornalista ali querendo pensar alguma coisa dele ali, o cara tinha que ter jogo de cintura. O Lula não lida com isso. Caetano Veloso aí, que esse negócio, essas acusações aí que estouraram essa semana, em algum momento não vai ter que lidar com isso. Negócio de Paula Lavigne, normal, qualquer pessoa pública nos Estados Unidos, na Europa, isso é super comum. Mas como ele é um fascista que está acostumado a querer só aplausos e dá na cara de minorias aí, ele faz piadas com negros, associa negros a macacos, fala besteira de pessoal que é transexual, das mulheres, né? Ele é um cara que faz humor chulo, grosseiro, mas isso aí, por mim, eu não consumo esse tipo de bosta. Mas por mim, quem quiser ver esse lixo humano aí, pra mim ele é um lixo humano, simples assim. E é um cara que tem que ser combatido nas ruas. Não é processinho igual a Maria do Rosário. Ou ele vai fazer o quê? Ou ele não vai processar, que o meu canal é muito pequeno. Vai dizer o quê? Que eu estou ameaçando a integridade física dele, como ele fez com os 16 internautas que o criticaram. Dizer que eu estou ameaçando ele. Estou ameaçando ele de nada, mas ele é um cara que merece um repúdio, manifestações contra ele, em defesa do direito do rapaz aqui, o Diego Vargas, poder se manifestar como jornalista. E é interessante, inclusive, fazer um gancho aqui, que a Folha diz que jornalistas não podem ter atuação político-partidária. É interessante que isso aí é comum. A própria Folha de São Paulo, ela é um jornal político-partidário, pró-PSDB.
Então o jornalista na sua vida privada ele não pode emitir suas opiniões na sua rede social, mas o Reinaldo Azevedo, enquanto lá estava, tudo bem, aí já é um pouco diferente, que seriam colunistas, né, que supostamente podem emitir suas opiniões, mas os jornalistas, enquanto estão trabalhando, eles ficam vinculados à linha editorial do jornal, não é verdade? Pró-golpe, contra os direitos do povo, retirada de direitos como direitos a dita reforma trabalhista. Então é um episódio que nos ajuda a compreender aqueles mais desorientados que acreditam aí num suposto Estado democrático de direito, que liberdade de imprensa é uma lorota, é algo que eles usam, né? Quando alguém sugere uma ideia de regulação de mídia que não resolve nada, mas há quem defenda essa ideia de regular os meios de comunicação, colocar alguns limites. O Riquião é um que defende essa pauta. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa deles, eles poderem manter o monopólio deles e falar o que eles bem querem. Atacar pessoas aí, manipular a cabeça do povo. E aí, como esse comediante fascista Danilo Gentili é um cara super protegido aí, várias pessoas já perderam processo contra esse animal aí, esse brucutu, esse gorila da extrema-direita brasileira. E a própria Folha de São Paulo promove esse filme dele, pelo que eu entendi. O jornalista foi uma vítima, não vai acontecer nada contra ele. Nem acho que deve acontecer, vai fazer o que? Vai processar? Processar ele vai adiantar o quê? O cara que já chamou aí jogador de futebol negro de macaco, teve até promotor que moveu lá uma ação contra ele, não deu em nada, rigorosamente nada. Não é assim que você vai combater esses fascistas, né? E é uma experiência que alguns setores estão vendo aí, de que cada vez mais é um meio que eles vão utilizar. Eu fiz um vídeo ontem falando da jornalista da época, que está sendo atacada aí por seguidores do astrólogo Olavo de Carvalho, porque ela emitiu lá, ela fez a reportagem e teve algumas conclusões, né, de que o Olavo teria incoerências no seu discurso, coisas assim. Eu li a reportagem ontem à noite. É isso. E aí é interessante até a declaração aqui do youtuber e apresentador Ronald Rios, que acertadamente definiu o fascista Danilo Gentili: um covarde e galinha frouxa. Ele não aceita opiniões em contrário, faz uma conversa fiada ali de liberdade de expressão, politicamente correto, quando esses setores pequeno-burgueses ali o confrontam com processos, coisa que eu já disse, não resolve. O que deve acontecer é um enfrentamento real contra essas figuras, o repúdio. Quer resolver a questão com o Danilo Gentili? Xinga ele, esculhamba a 10ª geração dele, mas não mete judiciário nisso, porque ele é um frouxo, ele é um covarde, ele é um babaca. É um filho da puta. Se todo mundo pressiona ele, vai lá e processa. Você vai desmascarando ele. Esse episódio do jornalista Diego Vargas exemplifica e ilustra perfeitamente isso. Então é isso. Acho que eu já não tenho mais o que falar. Novamente eu faço uma remissão aqui ao vídeo que eu fiz. Vão lá e assistam. Eu vou botar no cardzinho, que na época isso foi muito pouco comentado aí pelo cartel da imprensa. Basicamente foi só o 247 que fez notícia sobre isso aqui, né? Onde esse vagabundo chamado Danilo Gentili processou pessoas por o criticarem na internet, e agora ele mexe os pauzinhos para demitir um jornalista que o confronta em uma entrevista a respeito do filme horroroso e ridículo dele, e o filme mostra, ou melhor, o jornalista mostra através desse filme a hipocrisia desse sujeito. Então valeu, galera, um abraço, é isso, e fui.